As crises podem ser repentinas, como um incêndio ou acidente, podem envolver pessoas dentro e fora da empresa e acarretar danos permanentes ou temporários. Quanto mais preparada uma empresa estiver para prever uma crise, melhor será a sua capacidade de recuperação. Para falar sobre gerenciamento de crise em empresas, convidamos hoje para o Análise Direta Jefferson Dadário. Ele é consultor em segurança da informação, vai tirar todas as nossas dúvidas sobre este assunto. Jefferson, muito obrigada pela presença. Eu agradeço, é uma honra estar aqui. Eu lembro que você que está em casa também pode participar do programa Análise Direta. Mande seu e-mail para analisediretahit@gmail.com. Jefferson, para começar nosso bate-papo, então, explica para nós, o empresário brasileiro costuma se preocupar com as crises dentro da empresa? Olha, de certa forma, sim, mas o investimento ainda é baixo, né? Existe uma preocupação, claro, dos empresários. Geralmente, os empresários de empresas de médio ou até acionistas de grandes empresas. O pequeno empresário não, geralmente ele não vai ter essa preocupação de imediato. Mas os grandes empresários, os acionistas de grandes companhias, se preocupam até por questão de requisitos legais e de conformidade internacional. Que tipo de crise geralmente o empresário não está acostumado a enfrentar e por isso não se prepara para essa crise? Olha, existem diversos tipos de ameaças, né? As tecnológicas, humanas, físicas e até mesmo as político-econômicas, como por exemplo apagão, uma crise de mercado como a gente está vivendo agora. Não existe uma regra geral para o tipo de crise. A crise, na verdade, o empresário deve sempre estar preparado para uma situação adversa. Primeira coisa é diferenciar o que é um incidente, um problema comum de negócio, que isso todo tipo de negócio possui, de uma crise. A crise tem que ser algo que afeta muitos processos de negócio, que vai abalar a imagem da empresa seriamente e algo que geralmente você não tem um controle imediato. Um vírus de computador, dependendo do vírus de computador, atualmente a gente tem aí muita gente produzindo coisas na internet, pode sim causar um grande transtorno e tirar uma operação de uma empresa durante muitas horas ou até dias. Isso é um tipo de crise que, mesmo com a tecnologia disponível, os empresários nem sempre estão preparados. Outra coisa são os desastres naturais. O Brasil, abençoado por Deus, bonito por natureza, essa coisa toda, e os empresários costumam não se preocupar muito em preparações frente a ameaças naturais. Eventualmente a gente tem situações como o Vale do Itajaí, região Nordeste, ou até o Rio de Janeiro, que como São Paulo tem um problema de vazão muito grande e quando chove muito acaba causando diversos transtornos para os empresários. O que torna-se uma crise. E é claro, como eu vou gerenciar funcionários que não conseguem chegar no trabalho? Ou eu não consigo entregar os meus produtos aos meus clientes? Ou, enfim, uma série de outras hipóteses decorrentes dessa situação. Então a gente está falando de situações inesperadas, especialmente quando Exatamente. A gente fala da natureza, né? Exatamente. Agora, qual a maior dificuldade na hora de convencer uma empresa ou uma instituição de que ela precisa estar preparada para esse inesperado? Olha, na verdade, tocar um negócio de qualquer maneira, você já se propõe a lidar com riscos. Ao contrário de risco, é oportunidade. Então, se você faz uma gestão de risco adequada, eu acho que o primeiro passo é a alta administração. Os executivos à frente do negócio precisam entender que isso não é custo, mas sim um investimento, é uma prevenção. Você está protegendo principalmente a vida das pessoas, que é o ativo mais importante de qualquer negócio. Você está protegendo a sobrevivência, a resiliência do seu negócio, está cumprindo itens básicos de governança corporativa em respeito ao cliente, ao acionista. Então, a alta administração precisa, sim, mais do que falar nisso, investir seriamente. A partir daí, tendo esse comprometimento oficial e formal da alta administração, ela precisa criar condições para que a empresa realmente esteja preparada. E aí vai todo um trabalho de, ou sozinha, ou com o apoio de uma consultoria, identificar todos esses riscos, fazer aí os cálculos matemáticos, as análises, enfim, e aí preparar, criar condições de ter um plano de continuidade, condicionar as pessoas, que os empresários muitas vezes acham assim, vou trazer um especialista, ele dá uma palestra e conscientiza as pessoas. Então, consciência as pessoas têm. É diferente de ter uma empresa condicionada a responder a uma situação adversa
da maneira adequada. Quem vai falar o quê? Como vai falar? Quem fala para a imprensa? Como? O que ele deve falar numa situação que envolve vítimas fatais ou feridos? Né? Outra coisa, quais funcionários vão para casa? Quem vai para um site alternativo continuar as operações da empresa? Então, tudo isso tem que ser amplamente planejado e prévio, para quando ocorre realmente uma situação que chega num nível de crise, você saber e já estar planejado, preparado para isso. E isso, claro, leva um certo tempo. Não existe bala de prata, não existe como vou contratar uma consultoria e em 3 meses isso vai estar resolvido. Não. Como toda questão que envolve risco, você vai ter um tempo de preparação, de adaptação da cultura da empresa. Mas fazendo uma analogia, é como você proteger os seus filhos ou a sua casa. Não basta só colocar grades ou portões, você tem que orientar, condicionar seu filho a não entrar na internet, colocar uma informação que exponha ele, conduta, né? Com quais amigos você vai andar, com quais grupos, quer dizer, essa preocupação leva tempo, então essa mudança nas empresas exige o mesmo esforço. Principal ponto, o apoio, o comprometimento executivo e realmente o investimento nessa prática. Você falou de plano de continuidade de negócios, o que é isso? Plano de continuidade é uma preparação, é uma disciplina da gestão de riscos que você faz o quê? Uma análise de impacto no negócio, por exemplo, nós analisamos cada processo de uma empresa, identificamos quais são os processos mais impactantes, impactos financeiros, impactos operacionais, impactos legais, impactos de imagem, que são muito significativos. É feita uma análise, a gente chama isso de BIA, de Business Impact Analysis. Esse resultado orienta os executivos e os gestores em geral quais são os processos que mais vão causar impacto no caso da sua interrupção. Então é feita uma preparação para isso. É montado um plano. O plano, na verdade, é um conjunto de planos. Nós vamos escrever como você continua o seu contas a receber, caso ele não possa ser executado aqui. Onde você continua a sua operação da TV, caso eu perca esse prédio, independente de ser um problema de um incêndio, de um alagamento ou um problema de estrutura de qualquer maneira. Então você considera processos, pessoas e tecnologia para continuar as operações da empresa. Isso é feito um plano mesmo, é escrito ações, para quando acontecer, parou esse prédio, legal, o que vamos fazer? O que vamos priorizar? Quem vai para casa? Quem vai para um outro local? Onde nós teríamos um outro estúdio capaz de receber a gravação desse programa? Como faríamos isso mesmo não tendo esse prédio principal? Então você consegue fazer isso com cada processo da empresa, independente de ser um processo de recursos humanos, um processo do financeiro ou até mesmo um processo de tecnologia, que geralmente é onde dá mais dor de cabeça, porque você perder muitas vezes o seu centro de computação não é tão fácil. Geralmente as empresas não têm 2 centros iguais sobrando. Então elas têm que investir um certo tempo, uma certa preparação. Todo esse planejamento é feito, toda essa estratégia é implementada e você treina as pessoas. Aconteceu? Tá bom, então como é que nós vamos trabalhar hoje no site alternativo, no local alternativo? Como que a gente vai continuar fazendo as vendas sem ter disponível os smartphones? Aconteceu recentemente, eu não sei se você se recorda, uma empresa aérea muito grande aqui no Brasil, há poucos, acho que não faz um mês, ela teve um problema com o seu sistema de check-in. Né? E ela praticamente criou um colapso aéreo. Por quê? Congonhas, período da manhã, e essa empresa, que é uma das líderes de mercado, ela não conseguia fazer check-in. Quer dizer, parou uma tecnologia que impede que ela faça o check-in na hora do voo, e ela teve que adicionar um plano de contingência. Ou seja, chegou um determinado momento, durante 4 horas ali, uma crise estabelecida, eles voltaram a fazer check-in na mão, como se fazia há muitos anos atrás. Isso é, por exemplo, um plano de continuidade. Isso é parte de um plano de continuidade. A contingência operacional para um processo que hoje, na verdade, é suportado por tecnologia. Em alguns negócios isso é possível. Em outros não dá, você depende totalmente da tecnologia. E aí você vai ter que investir. Por lei, por exemplo, bancos hoje não é permitido que eles façam muita coisa na mão, como se fazia há 30 anos atrás. Toda empresa tem que ter esse plano de continuidade. Olha, é uma ótima pergunta. Por quê?
Eu digo para as turmas de pós-graduação, para empresários em geral, isso faz parte hoje da gestão empresarial básica moderna. Não é mais luxo. Há 5, 6 anos atrás, isso era luxo de empresa grande, com acionista, com auditoria internacional. Mas hoje em dia, o mercado está muito competitivo. Um tropeço de uma empresa abre uma oportunidade gigante para o concorrente. A tecnologia acelerou muito, a internet acelerou muito. Então hoje é um item básico. A empresa se preocupar em, vou identificar meus riscos, vou contabilizá-los, vou criar um plano de resposta a esses incidentes, um plano de continuidade, é essencial. Eu diria até, eu sou bem agressivo nisso, que eu acho que é básico. Eu não consigo enxergar hoje um empresário que já está brigando na liderança, de médio a grande, que fala assim, isso não é relevante, eu não preciso investir nisso. Eu não sei por quanto tempo ele consegue se segurar nessas posições de liderança. É aquilo que a gente investe e nunca quer usar, né? Exato, você investe para não usar, mas caso ocorra... Você precisa dele, senão significa perder dinheiro, é isso? Muito impacto, não só a perda financeira, mas muitas vezes o impacto de imagem é tão grande que dificilmente você reverte, por mais dinheiro que você tenha. Né? Então nós vimos vários casos de grandes empresas que passaram por crises de abalo na imagem que são muito significativos. Recentemente, casos, por exemplo, de entrega de mercadoria ou mercadoria com defeito, com problema, tanto da indústria automobilística como eletrodomésticos, que os clientes começaram a criticar via Twitter, etc. Aquilo criou uma proporção de crise, mas a empresa não respondeu. E quando respondeu, respondeu da maneira errada. Muitas vezes tentando dar um dinheiro para a pessoa ficar quieta ou sendo agressiva, falando que ia processar. Isso criou 2 crises, criou 2 problemas. E fica um impacto de imagem tão grande que eu conheço várias pessoas que falam, eu não compro mais esse equipamento, eu não compro mais esse veículo, por causa dessa história. Olha que coisa engraçada. Quem é que responde a essas crises quando o consumidor, enfim, as pessoas reclamam? Que hoje a gente tem muitos meios para fazer isso, né? Por isso que tudo se torna muito maior, né? Quem que responde a essas pessoas? Olha, tem que ter um setor só para isso. Exato. Uma coisa muito aconselhável é que as empresas comecem a ter as suas áreas de gerenciamento de risco. Pode ser diretoria ou gerência, aí depende da estrutura organizacional. Mas você precisa ter uma área cuidando de riscos operacionais, de segurança da informação, enfim. Tem vários domínios aí que a gente não precisa entrar no detalhe, mas é importante estudar, entender isso e criar essa resposta. Especificamente, quem deve atuar durante uma resposta a uma crise, a alta administração precisa participar, não que ela vá colocar a mão na massa, mas a coordenação executiva, a coordenação estratégica, ela precisa receber a informação para ela poder lidar com isso, até para tomar decisões daquilo que não está no plano. Porque por mais que você faça um plano, é impossível você cobrir 100%. Né? Segurança 100% não existe. Aquela coisa de World Trade Center. Nunca vai cair os 2. Não tem como cobrir um cenário de você perder tantas pessoas de uma única vez. Mas aí é que entram os executivos para poder fazerem esse gerenciamento de alto nível. E aí, claro, isso precisa ser estruturado na empresa, porque várias áreas vão se envolver nessa comunicação. Relações com investidores, o pessoal de recursos humanos, você vai ter eventualmente um pessoal de assistência social em algumas empresas, mas cada um tem um papel. Acho que o mais importante de saber quem deve falar é como toda a empresa vai agir e como cada um vai fazer o seu pedacinho para poder gerenciar a crise adequadamente. No próximo bloco eu quero saber como é que esses funcionários, como é que os empresários se preparam para esse tipo de situação? Como é que tem um treinamento? Como é que é feito? Okay. Mas isso é no próximo bloco. Hoje eu converso com Jefferson Dadário, ele é consultor em segurança da informação, está tirando as nossas dúvidas sobre gerenciamento de crise em empresas. Eu te espero no próximo bloco, não saia daí.
Estamos de volta. Hoje eu converso com Jefferson Daddario. Ele é consultor em segurança da informação. Está tirando as nossas dúvidas sobre gerenciamento de crise em empresas. Jefferson, qual é a melhor forma de preparar os empresários e os funcionários para lidar com uma crise? Olha, o primeiro ponto é capacitação. Hoje existem diversos cursos, e formas de se capacitar. Tem um instituto mundialmente conhecido que é o Disaster Recovery Institute, que é focado